Chamaram o técnico idoso de inútil, mas ninguém imaginava o que Heraldo faria naquela manhã. O céu de Belo Horizonte, cinza, pesado de nuvens, ameaçava desabar sobre os prédios espelhados do centro. O relógio marcava 7h48 quando Heraldo Nascimento, passos lentos e firmes, atravessou o saguão reluzente da Tecnova Sistemas. O ar-condicionado soprava frio demais, mas o calor do olhar de julgamento dos colegas era ainda mais gélido. Heraldo passou por ele sem pressa, sentindo o peso invisível das costas arqueadas, do cabelo já ralo, dos dedos marcados pelo tempo e pelo teclado. Vestia o velho colete bege, sempre o mesmo, e segurava a maleta como quem leva um segredo. No corredor principal, corredores de vidro refletiam silhuetas apressadas. Ninguém parou para cumprimentá-lo. Ninguém, exceto Miguelina Rios, que irrompeu de uma das salas com um sorriso de canto e um aceno discreto. Bom dia, Heraldo. O tom dela era de quem sabia das tempestades, mas preferia falar do sol. Ele apenas assentiu, olhos claros, fundos de cansaço, mas com uma chama discreta. A amizade entre eles era silenciosa, quase clandestina. Mig, como gostava de ser chamada, era a única que ainda lembrava do Heraldo dos tempos de glória. E mais do que isso, sabia o que ele perdera. A tensão pairava no ar, densa como o cheiro de café queimado na cafeteria vazia. Algo estava errado. Heraldo sentiu antes mesmo de ouvir os murmúrios. Na sala de vidro, ao fundo, vozes se elevavam. O painel principal de controle urbano, o coração tecnológico da cidade, havia caído. Trânsito parado, semáforos piscando ao acaso, sistemas de monitoramento cegos. A metrópole à beira do colapso, e a Tecnova era a única barreira entre o caos e a ordem. Quando Heraldo entrou, viu Ícaro Vasconcelos, engenheiro-chefe, jovem, terno alinhado, barba feita com precisão cirúrgica, mas mãos inquietas, dedos tamborilando sobre o teclado. Ícaro não dormira. Era visível nos olhos vermelhos, no tique nervoso na mandíbula. Ele liderava a equipe com pulso de ferro, mas naquele dia, o ferro parecia prestes a enferrujar. Heraldo! Ícaro nem ergueu o olhar. Sente-se ali, por favor, observe. Se precisar de café, peça para alguém. Vamos resolver isso rápido. O tom foi frio, quase cruel. Alguns engenheiros trocaram risos abafados. Heraldo, o dinossauro, como sussurravam nos corredores, havia se tornado peça de museu. Ele sentou no canto, perto da janela, onde a chuva ameaçava cair, mas ainda hesitava. Observou cada detalhe. Os cabos, os monitores, as linhas de código que dançavam na tela. O caos tinha um padrão, ele sabia. Sempre tem. Ao lado de Ícaro, Clarice Amada digitava com pressa. Os olhos dela, negros, atentos, quase sempre baixos, traíam ansiedade. Ela era a mais jovem da equipe, mas tinha uma serenidade que confundia. Filha de imigrantes japoneses, crescera ouvindo sobre disciplina, sobre não errar, sobre honrar o nome. Na Tecnova, sentia-se uma estrangeira entre vozes altas e piadas que não compreendia, mas admirava Heraldo. Lembrava de quando ele, num gesto pequeno, a ajudou a corrigir um código no início do estágio. Ninguém mais lembrava. Ela nunca esqueceu. Clarice olhou para Heraldo com um aperto no peito. Viu o jeito como ele apertava os lábios, como os olhos passeavam pelas telas, como se enxergasse além do que era mostrado. Viu também o desprezo de Ícaro, a impaciência dos outros, e sentiu raiva, não só por ele, mas por todos ali que já se sentiram invisíveis. O tempo corria, o sistema não respondia. Cada minuto era uma bomba-relógio para a cidade. Os engenheiros tentavam de tudo, reiniciavam processos, digitavam comandos, trocavam acusações veladas. Ninguém ouvia Heraldo, ainda que ele, com voz baixa, tentasse sugerir caminhos. Talvez o problema esteja na autenticação de protocolos antigos, arriscou ele quase sussurrando. Ícaro bufou, sem virar o rosto. Heraldo, por favor, vamos cuidar disso. Fique tranquilo. O velho técnico recostou-se, resignado. Não era a primeira vez que o descartavam. E com o tempo aprendera que lutar contra o preconceito não era só questão de gritar mais alto. Às vezes era saber esperar. Mig circulava entre as mesas, distribuindo palavras de incentivo. Mas ela mesma carregava uma inquietação. Lembrava de quando anos antes fora estagiária de Heraldo. Ele a ensinara a soldar circuitos, a confiar no próprio raciocínio, mas nunca contou a ninguém.
Nem Ícaro sabia que ela devia tanto àquele idoso inútil. O cheiro de tensão era quase palpável. Heraldo sentia o suor frio na nuca, o coração batendo mais forte, não de medo, mas de memória. Por um instante, flashes do passado invadiram sua mente. Noites em claro desenhando o sistema original, risos ao telefone com a esposa falecida, a primeira vez que o filho o chamou de gênio. Agora tudo parecia distante, dissolvido pelo tempo, exceto o conhecimento que ainda ardia dentro dele. Enquanto isso, Clarice digitava, mas sua mente estava longe. Lembrava do pai, da mãe, dos conselhos para nunca chamar atenção, mas queria gritar, queria que Heraldo fosse ouvido. Na tela, um erro persistia. O sistema rejeitava tentativas de login, bloqueava acessos, reiniciava sozinho. O caos se espalhava. Lá fora, buzinas se multiplicavam. Mensagens de pânico pipocavam nos celulares. A cidade parava. "Isso é impossível", gritou Ícaro, jogando as mãos para o alto. "Já fizemos tudo. Alguém tem alguma ideia brilhante?" Silêncio. Só o som da chuva começava a pingar nos vidros. Clarice olhou para Heraldo. Ele não se moveu, mas os olhos fulguravam. Ela sentiu vontade de falar, mas Ícaro já retomava o controle, chamando outro engenheiro para tentar uma solução mirabolante. O velho técnico fechou os olhos por um segundo. Inspirou fundo. Ouviu ao longe o riso abafado dos jovens, a indiferença dos outros, o toque suave de Mig em seu ombro. "Não liga, Heraldo", sussurrou ela. "Eles não sabem quem você é." Ele abriu os olhos. Encarou-a com gratidão silenciosa. Mig era um farol nas manhãs cinzentas. No fundo da sala, Clarice voltou a digitar. Mas agora, além do código, pensava em coragem. Pensava no quanto queria ser como Heraldo. Alguém que sabe, mas não precisa se impor. Alguém que carrega cicatrizes, mas não deixa que elas definam o próprio valor. O relógio avançava. O sistema continuava morto. O pânico crescia. Heraldo sentado parecia imóvel, mas dentro dele, tudo se agitava. Lembrou das madrugadas solitárias desde a morte da esposa, da ausência dos filhos, dos dias em que sua experiência era sinônimo de respeito, não de desprezo. Agora, era só o velho no canto, o inútil. Mas Heraldo sabia de algo que ninguém ali imaginava. Sabia que há anos fora consultor do projeto original daquele sistema. Sabia dos atalhos, dos códigos de emergência, das armadilhas criadas para proteger o núcleo. Sabia também que só faria diferença se alguém lhe desse voz. Lá fora a chuva engrossava. Dentro, o clima era de tempestade. No reflexo do vidro, Heraldo viu não só a própria imagem, mas também a de Clarice, que lhe lançou um olhar cúmplice, um olhar que dizia: "Eu sei quem você é." E Heraldo, pela primeira vez naquela manhã, sentiu esperança. A tensão aumentava. Os engenheiros discutiam. Ícaro já não escondia o nervosismo. Mig tentava discretamente puxar assunto, aliviar o peso do momento. Clarice, entre um comando e outro, arriscava olhares para o canto. O preconceito, aquela parede invisível, parecia intransponível. Heraldo a sentia em cada palavra, cada gesto, cada risada abafada. Mas aprendeu com o tempo que paredes podem ser derrubadas, às vezes com força, às vezes com paciência. Enquanto a equipe se perdia em diagnósticos e comandos, Heraldo observava, viu o erro recorrente, viu o padrão oculto. Sabia, com certeza absoluta, onde estava o problema. Mas a voz dele era abafada pelo ruído da juventude arrogante, pelo medo de Ícaro de perder o controle. Mig, inquieta, aproximou-se de Heraldo e baixou a voz. "Você já viu isso antes, não viu?" Heraldo sorriu, um sorriso triste. "O sistema é como gente, Mig. Quando cria resistência, geralmente é por medo de ser invadido." Ela riu baixo. "Sabe, eles podem chamar de velho, de inútil, mas eu nunca esqueço o que você fez por mim, o que você me ensinou." Ele apertou a mão dela, discretamente. "Tem coisas que a gente aprende só com o tempo, inclusive quando falar e quando esperar." Lá na frente, Ícaro já gritava ordens, pressionado pelo telefone que tocava sem parar. A diretoria queria resultados, a cidade queria ordem, ninguém queria saber de desculpas. Clarice, com o coração disparado, tentou mais uma vez. "Ícaro, talvez devêssemos ouvir o Sr. Heraldo. Ele trabalhou em sistemas antigos, pode ter alguma pista." Ícaro cortou-a na hora, voz dura, sorriso falso. "Clarice, precisamos de soluções, não de nostalgia.
Vamos focar aqui, por favor. Ela mordeu o lábio envergonhada, mas não desistiu. Na tela, uma janela antiga piscou. Um erro de autenticação familiar que ela já vira antes, numa tarde em que Heraldo explicava protocolos esquecidos pelos mais jovens. O tempo era cruel. O preconceito mais ainda. Mig voltou ao seu posto, mas lançou um olhar de apoio. Heraldo, sozinho, sentiu o peso da idade, mas também a certeza de que ainda não era hora de desistir. No fundo, sabia que a vida era feita de ciclos e que, às vezes, basta um instante, uma brecha no caos, para o impossível acontecer. A chuva agora caía pesada. O telefone da sala tocava sem parar. Ícaro suava. A equipe se fragmentava. No canto, Heraldo observava, e em silêncio preparava-se para surpreender a todos, porque naquela manhã, sob o peso do preconceito e da pressa, o velho técnico seria mais do que um espectador. Ele seria a peça-chave. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para isso. Na sala de reuniões, a tensão era densa como a neblina das madrugadas frias em Belo Horizonte. Um alerta vermelho piscava no monitor central, lançando reflexos rubros nas paredes de vidro. Relógios digitais, impiedosos, marcavam o tempo que escorria. O sistema de controle urbano continuava fora do ar, e cada minuto aumentava o risco de caos na cidade. Sinais de trânsito congelados, semáforos piscando aleatoriamente, câmeras de monitoramento mudas, sistemas de iluminação pública desligando sem aviso. Ícaro Vasconcelos, o engenheiro-chefe, sentia as mãos suando dentro do paletó impecável. A pressão vinha de todos os lados, dos diretores, dos colegas, do próprio orgulho. Ele circulava pela sala, voz imperativa, apontando para telas e gráficos, enquanto a equipe tentava em vão decifrar o colapso do sistema. O nome de Heraldo Nascimento pairava no ar, como uma sombra incômoda, mas ninguém ousava mencioná-lo em voz alta após a cena da manhã. Heraldo permanecia à margem, sentado a um canto, as mãos entrelaçadas no colo, olhar atento e sereno. O silêncio dele era quase uma afronta. Mig Rios, de pé ao lado dele, tentava disfarçar a inquietação. Sussurrou baixinho, inclinando-se. Não liga, Heraldo. Eles esquecem que a vida não começou com eles. Ele sorriu de canto. Aquele sorriso tímido que guardava para quem sabia enxergar além das rugas e dos cabelos brancos. Mig, com seus cabelos presos num rabo de cavalo e jeito expansivo, era uma das poucas que realmente olhava para ele como igual. Mas até ela, por vezes, parecia temer se expor. Já passei por isso também, Mig confessou, voz rouca de emoção contida. Não por idade, mas por ser mulher, por ser do chão de fábrica. Eles acham que só serve quem tem diploma brilhando na parede. Heraldo olhou para ela, olhos úmidos. Mig desviou distraída, mas deixou a mão pousada discretamente sobre a dele, num gesto de solidariedade silenciosa. No centro da sala, Ícaro erguia a voz. Precisamos de soluções, não de teorias. Alguém tem alguma ideia realmente útil? Clarice Amada, sentada em silêncio junto ao grupo de engenheiros, sentiu o estômago revirar. Observava Ícaro, a postura tensa, o suor na testa, a voz que começava a tremer. Ela sabia que ele não era tão seguro quanto fingia, mas naquele ambiente, dúvidas eram fraqueza. E fraqueza na Tecnova era convite para ser descartado. Clarice respirou fundo, coração acelerado. Tentou se manifestar. Ícaro, talvez devêssemos ouvir o Heraldo, ele já... Clarice, por favor. Ícaro a cortou, tom cortante, mas com uma sombra de insegurança. Precisamos de gente atualizada. O Heraldo já fez o que podia. O silêncio caiu pesado. Clarice baixou os olhos, mordendo os lábios. Heraldo, sem mudar de expressão, continuou apenas observando. Mas por dentro, algo se agitava. Lembranças antigas, feridas que nunca cicatrizaram. Ele conhecia aquele sistema como nenhum outro ali. Cada linha de código, cada esquema eletrônico. Mas o passado era uma sombra de que tentava fugir. Mig se aproximou cochichando. Você vai deixar assim? Você sempre me disse que a gente não pode ter medo. Heraldo desviou o olhar para a janela. Lá fora, a cidade começava a sentir o impacto do colapso. Sirenes ecoavam distantes. Ele fechou os olhos por um instante, e flashes do passado vieram. Noites em claro, projetos revolucionários, reconhecimentos e depois a queda. O acidente que mudara tudo, o afastamento forçado, a dor de perder a esposa,
A solidão que se seguiu. Na tela de um dos computadores, um gráfico tremulou, exibindo uma sequência de erros. Clarice, nervosa, digitou comandos frenéticos, mas nada funcionava. Ela se sentia perdida, pressionada pelo olhar do chefe e dos colegas. O sentimento de inadequação, tão familiar, crescia dentro dela. Lembrou de quando Heraldo, meses antes, havia lhe ensinado a decifrar logs de sistemas antigos, com paciência e gentileza que ninguém mais se dava ao trabalho de oferecer. A equipe, cada vez mais irritada, trocava acusações veladas. "É culpa da integração do software novo", gritou um engenheiro. "Não, foi falha do hardware, certeza", rebateu outro. Ícaro tentava manter o controle, mas a voz já não tinha a mesma firmeza. "Ninguém sai daqui até resolvermos. A diretoria está esperando uma resposta, e rápido." Mig deu um passo à frente. "E se..." hesitou. "Se ouvíssemos o Heraldo?" Ele já viu sistemas como esse darem pau antes. Um riso cínico soou do fundo da sala. "Ah, claro. Agora vamos pedir bênção para o museu ambulante?" Ironizou um engenheiro jovem, arrancando gargalhadas de alguns colegas. O rosto de Heraldo permaneceu impassível, mas por dentro a humilhação queimava. Mig lançou um olhar fulminante ao rapaz, mas foi Clarice quem falou, voz trêmula, porém firme. "Não é justo. Ninguém aqui entende tanto desse sistema quanto ele. Vocês ao menos sabem quem projetou a arquitetura de base desses servidores?" A sala silenciou. Ícaro franziu a testa, incômodo. "Clarice, chega. Temos normas. Não é hora de nostalgia." Ela levantou-se, olhos brilhando de indignação. "Não é nostalgia. É inteligência. Estamos todos perdendo tempo." A tensão aumentava a cada segundo. Relógios piscavam. Notificações pipocavam nos celulares. A cidade estava à beira do caos, mas ali dentro, a batalha era outra. De egos, de medos, de preconceitos. Heraldo se levantou lentamente. O gesto, simples, pareceu um protesto silencioso. Clarice acompanhou com o olhar, sentindo um aperto no peito. Ela sabia o que era ser ignorada, descartada. Era o que sentia desde criança, filha de imigrantes que nunca se sentira verdadeiramente pertencente a lugar algum. Heraldo, de certa forma, era o espelho do que ela temia se tornar. Invisível, subestimado, esquecido. Mig se aproximou de Clarice enquanto Heraldo caminhava para fora da sala. "Ele não vai suportar muito mais isso", disse, voz baixa. "O Heraldo já carregou o peso do mundo nas costas. Uma vez ele salvou meu emprego, e nunca contou para ninguém." Clarice olhou surpresa. "Como assim, Mig?" Mig hesitou, olhando para os lados, certificando-se de que ninguém ouvia. "Quando eu era estagiária, cometi um erro grave numa instalação. Ia ser demitida. O Heraldo assumiu a culpa, disse que foi distração dele por não supervisionar direito. Me salvou, e eu nunca consegui agradecer de verdade." Clarice absorveu aquilo, sentindo a admiração crescer. Ela precisava fazer algo. Voltou à sua mesa, digitou comandos e começou a vasculhar arquivos antigos do sistema. Encontrou algo, um conjunto de arquivos de configuração, datados de 15 anos atrás, assinados por G. Nascimento. Um arrepio percorreu sua espinha. Então era verdade. Ele estivera ali desde o início. Enquanto isso, nos corredores frios e vazios, Heraldo caminhava devagar, a cabeça baixa. Ouviu ecos de risos, frases soltas. Velho ultrapassado, tempo perdido. Não entende mais nada. Mas ele se forçava a seguir. Parou diante de uma janela, observando a cidade lá embaixo. O trânsito travado, o caos se alastrando. Sentiu-se pequeno, irrelevante, mas também carregava a certeza de que poderia ajudar. Bastava que o deixassem tentar. No fundo do corredor, Clarice apareceu, passos apressados. Parou ao lado dele, hesitante. "Heraldo", começou, voz suave. "Eu encontrei arquivos antigos. Seu nome está lá. Por que nunca contou para ninguém?" Ele suspirou, olhando nos olhos dela pela primeira vez. Porque ninguém queria ouvir Clarice. Depois que a Leonor... A voz falhou. O nome da falecida esposa ainda doía. "Depois que tudo mudou, achei melhor ficar quieto. Às vezes o silêncio é menos cruel que o desprezo." Ela sentiu vontade de abraçá-lo, mas apenas pousou a mão no braço dele. "Você não está sozinho. Me ajuda a entender o sistema? Eu confio em você." Heraldo sorriu, um sorriso de gratidão que Clarice nunca esqueceria. "Se você quiser aprender, eu te ensino. Não é só código, Clarice. É gente. É história."
Lá dentro, Ícaro continuava a luta inglória contra o sistema caótico. O telefone tocava sem parar, a diretoria queria respostas, os colegas começavam a se desesperar. A certeza de que algo maior estava errado crescia, mas o orgulho era a âncora. Mig entrou na sala, voz firme. Se vocês não confiam no Heraldo, pelo menos confiem na Clarice. Ela achou algo importante. Ícaro hesitou, olhando para Clarice, que acabava de retornar com o Heraldo. O que você achou? Perguntou, tentando disfarçar a insegurança. Clarice ergueu um pendrive. Tenho os arquivos do projeto original. O Heraldo pode ajudar. Ele conhece cada linha desse sistema. A sala mergulhou em silêncio. Olhares se cruzaram. Dúvidas e preconceitos vacilaram diante da possibilidade de solução. Mas Ícaro, tenso, ainda hesitava em ceder o controle. Está bem, disse finalmente voz contida. Mas se der errado, é por conta e risco de vocês. Heraldo se aproximou do terminal central. As mãos trêmulas pousaram sobre o teclado, mas ao começar a digitar, a firmeza dos movimentos surpreendeu a todos. Clarice, ao lado, observava cada comando, cada linha de código ressuscitada da memória do passado. Mig, atrás deles, torcia silenciosamente. O tempo parecia desacelerar. A equipe, antes dispersa, agora assistia em silêncio, uns céticos, outros cheios de esperança. Heraldo trabalhava como quem reencontra um velho amigo. Explicava cada passo para Clarice, que absorvia tudo, olhos brilhando de fascínio e respeito. Viu isso? Sussurrou ela. Uma linha errada aqui, e tudo trava. Mas aqui, apontou para um comando que Heraldo digitava. É a chave. Nunca vi nada igual. Heraldo sorriu. Os sistemas mudam, mas os princípios não. Eu só precisei lembrar onde esconderam o coração dele. Mig, emocionada, enxugou uma lágrima. Viu ali não só um mestre, mas um amigo, e quem sabe um homem com quem a vida havia sido injusta demais. O tempo continuava a pressionar. O telefone tocava sem parar. Nas ruas o caos aumentava, mas ali por instantes havia esperança. Ícaro, de braços cruzados, tentava disfarçar a ansiedade. Olhava para Heraldo com uma mistura de desdém e inveja. No fundo, temia perder o brilho, ser ofuscado pelo talento que desprezara. De repente, uma mensagem piscou na tela. Reconexão parcial estabelecida. A equipe prendeu a respiração. Heraldo continuou digitando, impassível. Clarice, do lado dele, vibrava a cada avanço. Mig, do outro lado da sala, torcia as mãos. Falta pouco, murmurou Heraldo. Só mais um ajuste. Mas, nesse instante, o sistema travou de novo. Um erro diferente, mais grave, apareceu. O pânico voltou. O tempo corria, o caos nas ruas era transmitido em tempo real pelos noticiários. Ícaro começou a gritar ordens desconexas, tentando retomar o controle da situação. Deixa comigo, disse Heraldo, voz calma, mas firme. Eu sei onde está o erro. Clarice lançou um olhar de confiança para ele. Vai dar certo, eu sei. Mig se aproximou baixinho. Acredita em você, Heraldo. Sempre acreditei. A sala agora não era mais hostil. Era um campo de batalha onde aliados improváveis lutavam juntos. O preconceito, por alguns minutos, parecia menor. Mas o conflito não estava nem perto do fim. O erro era mais profundo do que imaginavam. Heraldo precisava de algo que estava trancado a 7 chaves. Um acesso administrativo que só a diretoria possuía. E Ícaro, sentindo o controle escorregar pelos dedos, não estava disposto a entregar tão fácil. Preciso de acesso total, disse Heraldo, encarando Ícaro. Sem isso, não tem como reverter. Ícaro hesitou, encarando-o, olhos nos olhos. O orgulho gritava mais alto que o bom senso. A equipe, num raro momento de união, olhou para o chefe, esperando que ele cedesse. Não posso, murmurou Ícaro, tenso. Se der errado, é a minha cabeça. Clarice interveio firme. Se não tentarmos, a cidade para. O Heraldo sabe o que faz. Você precisa confiar. Mig completou. Ou você confia ou assume sozinho o caos lá fora. Ícaro olhou para todos, sentindo-se encurralado. O conflito agora era interno, entre o orgulho e a responsabilidade, entre o medo de perder o próprio lugar e a possibilidade de salvar a cidade. O tempo continuava implacável. Lá fora, buzinas, sirenes, repórteres em helicópteros. Dentro da Tecnova, uma equipe dividida, mas pela primeira vez unida por um fio de esperança. Heraldo esperou, paciente, olhando Ícaro nos olhos. Clarice ao lado, Mig logo atrás. O velho técnico, a engenheira sensível e a eletricista leal.
3 histórias de luta, 3 corações pulsando juntos diante do desafio. O silêncio era absoluto. Todos aguardavam a decisão de Ícaro. Mas ele, incapaz de ceder, apenas balançou a cabeça. Não, não posso. Vocês vão ter que se virar com o que têm. O desânimo se abateu. Heraldo afastou-se do terminal, mas Clarice segurou sua mão. Não desista, ainda não acabou. Mig, com os olhos marejados, sussurrou. A gente vai dar um jeito. E enquanto todos pareciam prestes a desistir, um olhar entre Heraldo e Clarice reacendeu a esperança. Era como se naquele instante uma aliança silenciosa se formasse, uma promessa de que, juntos, encontrariam um caminho. E quando tudo parecia perdido, bastou um olhar para o inesperado acontecer. Se você quer saber como essa história continua, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Não perca o próximo capítulo e descubra como Heraldo e sua equipe vão enfrentar o maior desafio de suas vidas. Chamaram o técnico idoso de inútil, mas ninguém imaginava o que Heraldo faria naquela manhã. O silêncio do laboratório da Tecnova era tão espesso quanto a névoa que pairava lá fora. Luzes frias de LED lançavam sombras duras sobre os rostos tensos. O relógio na parede marcava 10h28. O tempo corria, devorando as esperanças de todos. O sistema de controle urbano permanecia morto, como se a cidade tivesse parado de respirar. Cada segundo sem resposta fazia crescer o pânico nos e-mails, nas ligações, nos olhos de todos. Heraldo permanecia sentado num canto, quase invisível para quem não quisesse enxergar. Só Mig, inquieta, arrastava a cadeira para perto dele, tentando, sem palavras, oferecer um tipo de abrigo. Do outro lado da sala, Ícaro andava de um lado para o outro, camisa empapada nas axilas, celular colado à orelha. Sua voz ecoava, quebrada, nervosa. Eu sei, Dr. Azevedo. Estamos quase lá. Mentia, franzindo a testa. Sim, a equipe está mobilizada. Não precisamos de reforço externo. Sim, senhor, eu garanto. O telefone foi para a mesa com um baque. Ícaro socou a própria coxa, sentindo o peso do fracasso prestes a explodir em sua direção. Tentava engolir o orgulho e a frustração, mas sua mandíbula travava. Ele olhou para Clarice, que digitava rápido, os olhos marejados de preocupação. Clarice, já encontrou o bug no último backup? Perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Ela balançou a cabeça, sem coragem de encará-lo. Não conseguia acessar a estrutura raiz. O sistema trava antes. Acho que alguém alterou o código-fonte há anos. Está segmentado em módulos que ninguém entende. O tom era de confissão, quase um pedido de desculpas. Ícaro bufou, passou a mão pelo cabelo. Voltou-se para a equipe, a voz ecoando pelo laboratório. Alguém aqui consegue me explicar por que um sistema tão caro, com tantas camadas de segurança, está completamente travado? Por quê? O silêncio respondeu, constrangedor. O único ruído era o zunido das máquinas, como se zombassem deles. No canto, Heraldo observava, os olhos duros de quem já vira aquele tipo de desespero antes. Ele sabia que bastava um fio puxado errado para tudo desmoronar. E sabia também que aquele sistema carregava o peso de seu próprio passado. Mig se inclinou, sussurrou. Você não vai mesmo tentar, Heraldo? Ele a olhou cansado. Não querem ouvir. Sou só um velho, Mig. Para eles já dei meu tempo. Ela apertou sua mão por baixo da mesa. Havia algo naquela pele enrugada, na maneira como seus dedos se entrelaçavam, que falava de uma história silenciosa, a história de quem já foi chamado de inútil antes. Do outro lado, Clarice lutava para conter as lágrimas. Lembrou-se do dia em que Heraldo a encontrara chorando na escada de incêndio meses antes. Ele não dissera nada, só sentou ao seu lado, ofereceu um lenço e ficou em silêncio. Às vezes pensou, é na ausência de palavras que se encontra a maior força. Ela se levantou, atravessou a sala, sentiu os olhares dos colegas cravados nela. Ícaro! Chamou, a voz vacilante, mas firme. Acho que deveríamos ouvir o Heraldo. Alguns riram, outros desviaram o olhar constrangidos. Ícaro riu sem humor. Clarice, com todo respeito, agora não é hora de nostalgia. Precisamos de soluções, não de histórias de museu. Ela corou, mas não recuou. Você não entende, Ícaro. Eu achei arquivos do projeto inicial. O nome do Heraldo está em todos eles. Ele conhece esse sistema como ninguém aqui. Talvez... Ícaro a interrompeu, exasperado. O sistema já mudou 100 vezes.
Desde quando experiência de décadas atrás serve para alguma coisa? Havia veneno nas palavras. Clarice sentiu o golpe. Mig apertou ainda mais a mão de Heraldo, como quem torce para que ele não exploda, para que não desista de vez. De repente, uma enxurrada de alertas vermelhos pipocou nas telas. O sistema de energia urbana ameaçava colapsar. As luzes do laboratório oscilaram. O gerador roncou do subsolo. Droga! Gritou Ícaro, batendo na mesa. Se não resolvermos em meia hora, a cidade vai travar. O metrô, os semáforos, os hospitais, tudo. O pânico era tangível. Nos corredores, pessoas corriam de um lado para o outro. O telefone tocava sem parar. Os superiores exigiam respostas. Clarice, trêmula, parou ao lado de Heraldo. Por favor, se você souber o que fazer, agora é a hora. Heraldo olhou para ela, e por um instante seus olhos brilharam com uma intensidade esquecida. Havia algo ali. Não apenas conhecimento, mas dor, orgulho ferido, saudade de um tempo em que era ouvido. Ele olhou para Mig, que assentiu em silêncio. Se me deixarem tentar, preciso de acesso total, disse, a voz baixa, mas tão firme que todos se calaram. Ícaro hesitou e engoliu em seco. O orgulho e o medo duelavam em seu rosto. Você tem 15 minutos, cedeu por fim, jogando-lhe um crachá de acesso. Heraldo levantou-se devagar, como quem carrega o peso de muitas vidas. Caminhou até o terminal central. Sentou-se, respirou fundo. Os dedos trêmulos pairaram sobre o teclado, mas logo ganharam ritmo. Digitava com precisão cirúrgica, entrando em diretórios que ninguém sabia que existiam. A equipe se reuniu atrás dele, em silêncio, assistindo ao espetáculo silencioso de um velho mestre em ação. Clarice, Mig, até Ícaro, todos hipnotizados. Como ele faz isso? Sussurrou um estagiário maravilhado. Mig sorriu de lado, orgulhosa. Ele construiu metade disso aí, garoto. As linhas de código corriam na tela, como uma sinfonia de palavras esquecidas. Heraldo murmurava para si mesmo, perdido em um mundo onde tudo fazia sentido. Por minutos, ele reprogramou módulos, redesenhou fluxos, reescreveu funções que pareciam impossíveis de entender. Ícaro acompanhava o processo, embasbacado. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno diante daquele homem que sempre desprezara. O orgulho se transformava em vergonha. Então um alerta diferente surgiu na tela. Heraldo franziu a testa. Tem coisa errada aqui, murmurou, mais para si do que para os outros. Clarice se inclinou. O que foi? Ele não respondeu. Digitou mais rápido, acessou registros antigos, logs esquecidos. De repente parou, os olhos arregalados. Tem um módulo escondido, um backdoor. Sua voz era grave, carregada de preocupação. Ícaro se aproximou nervoso. Backdoor, como assim? Alguém instalou uma porta dos fundos no sistema. Tem coisa aqui que não deveria estar. Isso pode explicar a falha. E pode ser perigoso. O clima ficou ainda mais pesado. Todos se entreolharam assustados. Você consegue remover? Perguntou Clarice, a voz embargada. Heraldo assentiu, mas fez um gesto para que ela se afastasse. Preciso de silêncio agora. As mãos dele voaram pelo teclado. Mig, de longe, torcia as mãos, suando frio. Clarice sussurrava uma prece silenciosa. Ícaro, tenso, mordia os lábios até quase sangrar. Foram os 15 minutos mais longos da vida de todos. No último segundo, Heraldo pressionou Enter. O sistema piscou, reiniciou. As luzes voltaram ao normal. Um a um, os módulos de controle urbano começaram a responder, como se uma orquestra voltasse a tocar após um longo silêncio. No monitor, a mensagem: Sistema restaurado com sucesso. A sala explodiu em aplausos. Até os que antes o ignoravam, agora se curvavam diante dele, atônitos. Ícaro, sem palavras, aproximou-se. Heraldo, eu... Tentou, mas não conseguiu terminar a frase. O orgulho e a humilhação o sufocavam. Heraldo apenas assentiu, cansado, mas seus olhos pela primeira vez estavam cheios de vida. Enquanto todos comemoravam, Mig se aproximou, emocionada. Eu sabia que só você podia salvar isso tudo, chefe. Ele a olhou sorrindo de leve. Você sempre acreditou, Mig. Clarice, de olhos brilhando, abraçou Heraldo. Ele hesitou, mas aceitou o gesto. Foi quando um alerta diferente surgiu no sistema. Heraldo olhou, franziu a testa. Não é possível. Mig se aproximou. O que foi? Ele apontou para o monitor. O nome de um usuário desconhecido, com acesso privilegiado, piscava na tela.
Clarice arregalou os olhos. Esse login não é da nossa equipe, é de alguém externo. Heraldo digitou rápido, rastreando a origem. O silêncio na sala era absoluto. Ícaro, agora humilde, esperava a explicação. Esse backdoor foi instalado não por um erro, mas de propósito, disse Heraldo a voz grave, e foi ativado há apenas 3 semanas. O choque percorreu a sala. Isso significa, Mig começou, que alguém está sabotando a Tech Nova por dentro, completou Heraldo fitando o grupo. Clarice sentiu um calafrio. Ícaro, pálido, recuou um passo. Mas quem faria isso? Heraldo olhou para todos, um a um. Por um momento, o passado e o presente se fundiram em seu olhar. Ele sabia, no fundo, que velhos fantasmas nunca desaparecem, só mudam de máscara. E então, como se o universo precisasse de mais suspense, um e-mail anônimo chegou a todos da equipe. Na tela, uma única frase: nem tudo foi salvo. O verdadeiro segredo ainda está oculto. O clima de vitória se dissipou, substituído pelo medo do desconhecido. Heraldo encarou o monitor, sentindo o peso da responsabilidade recomeçar. Sabia que a luta só estava começando. E dessa vez, não seria apenas contra o preconceito, mas contra uma ameaça invisível, vinda de onde menos esperavam. No fundo da sala, Mig trocou um olhar preocupado com Heraldo. Havia algo em seu rosto, uma sombra antiga, um segredo nunca dito. Clarice, trêmula, se aproximou dele buscando apoio. Ícaro, humilhado e assombrado, percebeu que seu maior inimigo talvez estivesse mais perto do que imaginava. A Tech Nova estava salva por enquanto, mas o verdadeiro perigo agora era descobrir quem entre eles escondia o passado que poderia destruir tudo. E foi ali, naquele instante, que todos entenderam. Nunca é tarde para ser o herói, mas também nunca é tarde para que antigas feridas voltem a sangrar. Silêncio. Só o ruído abafado dos servidores ao fundo, como uma respiração metálica, preenchia a sala. Heraldo, parado diante de 3 monitores e um teclado antigo, sentia o peso de todos os olhares. Ícaro, de braços cruzados, olhos semicerrados, tentava disfarçar a ansiedade. Clarice, mãos trêmulas, segurava uma xícara de café frio. Mig, num canto, torcia discretamente as mãos, como se cada gesto do amigo fosse um fio de esperança preso ao tempo que escorria. O caos tinha se instalado. O sistema de controle urbano estava fora do ar fazia horas. Semáforos descoordenados, trens parados, hospitais em modo manual. A cidade lá fora vivia o impacto de uma falha que ninguém conseguia resolver. A diretoria cobrava, a equipe debatia, mas nada funcionava. Tudo parecia perdido, até que Clarice, voz embargada, ousou desafiar o silêncio. Deixem o Heraldo tentar, por favor. Ícaro hesitou. Os outros engenheiros se entreolharam, alguns com deboche, outros com puro desespero. Heraldo pousou a maleta sobre a mesa. O fecho metálico fez um estalo seco, cortando o murmúrio do ambiente. De dentro, ele retirou um pequeno caderno de capa preta, gasto pelas décadas, e um pendrive antigo, quase uma relíquia. Eu conheço esse sistema porque ajudei a desenhá-lo, disse a voz grave, sem arrogância, mas com uma serenidade que desconcertava. O tempo pareceu parar. Clarice sentiu o coração acelerar. Mig sorriu, orgulhosa. Ícaro, por um instante, pareceu um menino perdido diante de algo que não compreendia. Heraldo conectou o pendrive, digitou comandos que ninguém ali lembrava de existir. Os dedos, apesar da idade, bailavam com precisão. Na tela, linhas e mais linhas de código apareceram. Heraldo murmurava para si mesmo, como quem conversa com velhos fantasmas, ou antigos amigos. Clarice, se aproximando, leu no monitor palavras e atalhos que reconhecia apenas de manuais antigos. Era como assistir a um artista, restaurando uma obra esquecida. O sistema não falhou por acaso, explicou Heraldo, enquanto reescrevia rotinas e corrigia parâmetros. Ele estava sendo sobrecarregado por um loop esquecido na atualização. Isso, apontou para uma linha de código, era uma armadilha, mas eu sabia que um dia o passado voltaria a me chamar. Mig olhou para Ícaro procurando compaixão em seu rosto, mas o engenheiro-chefe estava paralisado, a vaidade dissolvida diante da competência inesperada. Heraldo continuou paciente, ensinando enquanto agia. Veja, Clarice, às vezes o novo só precisa do antigo para aprender a respirar de novo. O relógio marcava 11h03
quando as luzes dos servidores piscaram. Nos painéis, pequenas barras coloridas começaram a se alinhar. O sistema, como num suspiro, voltou à vida. Alertas se apagaram um a um. Lá fora, a cidade pulsava outra vez. Por um momento, ninguém disse nada. Depois, como uma onda, a emoção invadiu a sala. Clarice sorriu com os olhos marejados. Mig correu e abraçou Heraldo, que, desconcertado, retribuiu o gesto com uma timidez juvenil. Ícaro, humilhado porém aliviado, se aproximou devagar. Hesitou buscando palavras entre o orgulho e o reconhecimento. Eu estava errado sobre o senhor. Heraldo encarou Ícaro sem raiva, apenas com o cansaço de quem já viu muitos erros acontecerem e serem um dia perdoados. Às vezes, Ícaro, a gente precisa ser chamado de inútil para lembrar o que tem de valor, respondeu a voz rouca de emoção. Uma pausa. Ícaro engoliu em seco e estendeu a mão. Heraldo apertou firme. Entre eles não havia mais distância de gerações, apenas respeito finalmente conquistado. Clarice, emocionada, se aproximou. O olhar dela era um convite silencioso para algo novo, para um futuro sem medo. O senhor me inspira, Heraldo. Sempre me inspirou, confessou baixinho para só ele ouvir. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, daqueles que carregam mais história do que palavras. Mig, sorrindo largo, aproveitou o momento. E eu sempre soube que você era o melhor, chefe. Revelou para a surpresa de todos. Heraldo foi meu mentor há anos. Se hoje sou quem sou, devo a ele. Nunca esqueçam o que os mais velhos podem ensinar. A equipe, antes dispersa, agora se reunia em torno de Heraldo. O respeito era palpável, real. Alguns até se desculparam pelo preconceito. Outros prometeram ouvir mais, aprender mais. Heraldo, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se parte de algo maior. Não era mais o homem invisível de colete bege. Era o elo entre o passado e o futuro. A tarde caiu sobre Belo Horizonte com um brilho suave. Heraldo, já de saída, parou na cafeteria. Clarice o acompanhou. Entre goles de café, ela compartilhou seus receios, a sensação de não pertencer, a cobrança por ser perfeita. Eu também já me senti assim, disse Heraldo, olhando pela janela. Mas hoje percebi que o medo só diminui quando a gente escolhe confiar em nós mesmos e uns nos outros. Clarice sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Prometo não me calar mais, Heraldo. Nunca mais. Ele assentiu. Sabia que ali nascia mais do que uma amizade. Uma aliança de coragem, respeito e admiração. Lá fora, Mig acenava, chamando-os para uma foto em grupo. Ícaro, tímido, já sorria, aprendendo a reconhecer a força do coletivo. Heraldo, antes um nome esquecido, agora era símbolo de resiliência. Não só pelo feito técnico, mas pelo exemplo humano. Ele entendeu que cada ruga, cada silêncio, cada dor do passado, serviu para construir aquele momento de redenção. A noite chegou. O prédio da Tecnova, iluminado, parecia diferente, mais leve. Heraldo caminhou até a porta, sentindo o peso da solidão diminuir. Antes de partir, olhou para trás. Viu Clarice, Mig, Ícaro e a equipe reunidos. Viu também, nas entrelinhas, a promessa de dias melhores, de menos julgamento, mais escuta. Chamaram o técnico idoso de inútil, mas ninguém imaginava o que Heraldo faria naquela manhã. E você, já julgou alguém antes de conhecer sua história? Já deixou o preconceito te cegar para o talento de alguém ao seu lado? Escreva nos comentários. Você já viveu algo assim? Já foi subestimado ou surpreendeu alguém? Compartilhe sua experiência. Ela pode inspirar muita gente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Se quer mais histórias de superação, de recomeços e de segundas chances, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um convite para olhar o outro com mais empatia e a si mesmo com mais coragem. Porque às vezes a vida só precisa de um Heraldo para mostrar que todo mundo é útil, quando se tem tempo, respeito e uma chance verdadeira. Não se esqueça, o passado pode ser a chave do futuro e você também pode ser a esperança de alguém. Até a próxima história. E que você nunca se esqueça do poder que existe em não desistir, nem dos outros, nem de você mesmo.